Bora fazer um comparativo. Será que as estatais só dão prejuízos e as empresas privadas são melhores ou não? E para receber dividendos, qual seria a melhor opção atualmente? Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Sem enrolação, bora lá, vídeo puramente educacional e informativo, não recomendação de compra. Para poder fazer esse comparativo, eu quero apresentar dois índices que foram criados pelo Bovespa. O primeiro seria o IBEE, que é o índice Bovespa de empresas estatais. É um indicador de desempenho médio dos ativos de maior negociabilidade, representatividade e que possuem natureza de controle acionário estatal. É um índice que o Bovespa criou para poder acompanhar apenas as empresas estatais. E para poder entrar nessa carteira teórica, tem que seguir dois critérios. O primeiro é fazer parte da carteira do índice Bovespa e o segundo é possuir em seu formulário cadastral natureza de controle acionário estatal ou estatal holding. E atualmente a carteira do índice IBEE é formada por essas 6 empresas: BB Seguridade, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, CEMIG, Petro 13 e Petro 4. Na verdade, são 5 empresas, porque a Petro tem ações ordinárias e estatais. E você pode me perguntar, Rafael, mas onde é que se encontra a Copasa, outras empresas estatais? Tem diversas empresas menores estatais que não estão nesse índice, não estão nessa carteira. É porque, na verdade, elas não fazem parte da carteira teórica do Bovespa, que seria o primeiro critério para poder incluir nessa carteira. Para quem não conhece, o Bovespa é um índice que detém as maiores empresas da Bolsa, mas não são todas as empresas listadas que estão no Bovespa, no índice Bovespa, são apenas as maiores. Então tem algumas empresas que não se encontram no índice Bovespa, por isso elas não se encontram também no índice IBEE. E esse índice foi criado em janeiro de 2018, iniciou-se nos 1.000 pontos e atualmente a cotação atual encontra-se em 4.166. Em apenas 7 anos de criação, a cotação já conseguiu subir mais de 4 vezes. E só para vocês terem ideia, esse é o gráfico que relaciona os anos com a rentabilidade anual. Então você pega de 2018 até 2025, a rentabilidade anual foi de 17,75. E se você quiser fazer alguma medição de 2018 até 2022 ou até 2023, basta relacionar no eixo X o ano inicial e no eixo Y o ano final. Então de 2018 até 2022, a rentabilidade foi de 14,54% ao ano. Mas para o que a gente quer, para o nosso estudo, eu quero pegar a rentabilidade total. Então, até a data de hoje, pegando do início em 2018 até 2025, houve uma rentabilidade absurda de 17,75% ao ano. Realmente foi uma rentabilidade fora do comum. E agora eu quero apresentar para vocês um segundo índice, que é o IBEP, Índice Bovespa de Empresas Privadas. Esse é o indicador de desempenho médio dos ativos de maior negociabilidade, representatividade e que possuem controle acionário privado. E como que faz para a empresa fazer parte dessa carteira teórica? São dois critérios. Primeiramente, também tem que fazer parte da carteira do índice Bovespa B3 e não fazer parte do Bovespa B3 estatais. Logicamente, a gente não quer estatais nessa carteira, então não pode fazer parte das duas carteiras em conjunto. Aqui a gente já vê o número de participantes muito maior, existem muito mais empresas privadas na bolsa do que empresas estatais, então o número de ações é realmente mais relevante. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada a mais, pode dar uma olhada. Existem até algumas empresas que já foram estatais, porém foram privatizadas, como é o caso aqui da Eletrobras, mas quem quiser dar um pause para poder olhar empresa por empresa, deixei aqui nesse slide registrado. E o índice Bovespa de empresas privadas também foi criado em janeiro de 2018, começando nessa cotação de 1.000 pontos. Esse gráfico não está 100% certo, o eixo Y, mas iniciou-se com 1.000 pontos e atualmente encontra-se em 1.359 pontos. Realmente não foi uma mudança tão grande dentro desses 7 anos. E agora essa tabela que relaciona os anos e a rentabilidade. A mesma situação. O que a gente quer é a rentabilidade total.
ou seja, de 2018 até a data atual, em 2025. Então isso foi uma rentabilidade de 3,31% ao ano, pegando todos esses 7 anos desde que o índice foi criado. O intuito do vídeo é para você não cair naquela falácia de que empresa estatal só gera prejuízo, só gera rombo, que o governo tem que ficar salvando as empresas sempre. Isso não é verdade. Existem ótimas empresas estatais que têm ótimos controles, que conseguem gerar lucros, que conseguem render dividendos. Então não caia nessa falácia que muita gente fala sem nem saber, sem nunca ter estudado um Banco do Brasil, uma BB Seguridade. Não caiam nessa falácia, porque isso é algo muito simplista, é algo muito supérfluo. Percebam que essa carteira teórica das estatais são apenas empresas seguras. Banco do Brasil tem mais de 200 anos que foi criado, são empresas sólidas. Petrobras, CEMIG, ótima empresa, rendeu ótimos dividendos. Caixa Seguridade. Então não caiam nessa falácia que é só porque é empresa estatal, que é funcionário público, que não faz nada, que é uma empresa não é eficiente. Não caiam nessa falácia. Estudem a empresa, vejam por si mesmo, olhem os índices, olhem o preço, porque você pode estar perdendo uma ótima chance para botar uma boa empresa na sua carteira que vai te render ótimos frutos no futuro. Isso a título de curiosidade, hoje tenho na minha carteira BB Seguridade, Petrobras e a maior posição da minha carteira é Banco do Brasil, em torno de 40%, tem rendido frutos. Ainda acho que o preço está atrativo, mas não tanto quando estava em outubro, novembro de 2024, que estava em 23, 24 reais e depois uma grande alta em torno de 20%. E eu também não quero ser injusto com as empresas privadas. Pelo contrário, existem ótimas empresas privadas. A gente percebe que esse índice também é composto de muitas empresas. O índice de empresas estatais acabou dando um pouco de sorte também, porque todas as empresas tiveram uma alta expressiva desde 2018. Porém, a gente pode pegar que tem diversas empresas que estão descontadas, estão com bons preços, ótimas empresas, lucros sólidos. Posso dar de exemplo aqui a Itaúsa, o Itaú Unibanco, Marco Polo, tem na minha carteira, ótima empresa, rende ótimos dividendos. Porto Seguro também tem em carteira, ótima empresa, teve uma valorização absurda nos últimos anos. Então também não quero ser injusto, porque esse é apenas um índice. Então o meu intuito do vídeo é principalmente acabar com a falácia que empresa estatal não vale nada, que é tudo ineficiente, que não tem empresa boa na B3 que seja estatal. Então olhando por esses dois índices, por esse comparador, a gente pode ver que as empresas estatais renderam muito mais que o índice das maiores empresas privadas. E aqui eu deixei um trechinho da minha planilha para vocês darem olhada. Hoje, as empresas que eu fico de olho, que estão no meu radar, estão todas aqui nesse slide. E é como eu disse, eu não ligo se a empresa é estatal ou se é empresa privada. Eu gosto de olhar lucros, dividendos, receitas crescendo, empresas que estão em setores estratégicos e em bons setores. Então hoje, atualmente, que ficam no meu radar, existem 42 empresas privadas e 9 empresas estatais. Quem quiser dar um pause para dar uma olhada, essas são as empresas que hoje encontram-se na minha planilha e que eu mantenho mais próximo, que eu mantenho um acompanhamento mais de perto, porque são empresas que eu acredito mais. E só para efeito comparativo, quero mostrar duas ótimas empresas. A primeira é uma empresa privada, Banco Itaú, e depois quero passar para o Banco do Brasil. E é normal que o mercado pague um pouco a mais por empresas que estão no setor privado, porque empresas que estão no setor público, existe o risco da interferência estatal. Então o mercado acaba pagando um pouco mais caro por esse tipo de empresa, porque não tem essa ingerência de algum político querer ir lá e meter a mão, seja nos dividendos, ou colocar um apadrinhado político que não saiba fazer a direção correta da empresa. Então normalmente acontece essa situação. Empresas privadas costumam ter indicadores maiores, que tem um PL atual de 9,19, na média ficou cotado por um PL de 9,82 e um preço sobre valor patrimonial de 1,71, sendo que a média foi de 1,59. Agora percebam a diferença para o Banco do Brasil. Hoje o PL do Banco do Brasil, esquece esse valor aqui, é porque no Investidor 10 ainda não está computado o lucro do primeiro TRI de 2025, então o PL do Banco do Brasil hoje encontra-se em 4,4, uma diferença muito grande do Itaú, que gira em torno de 9, e a média da empresa foi de 5,46. Então a empresa sempre vai ter esse certo desconto, justamente por causa do risco de ingerência governamental. E o preço sobre valor patrimonial hoje do Banco do Brasil encontra-se em 0,93 e a média da empresa foi de 0,8.
E você pode me perguntar, Rafael, qual que seria o melhor índice para poder pagar dividendos? Eu responderia que é o índice Bovespa de empresas estatais. Só para vocês terem ideia, o índice de dividendos, o IDIV, ele é focado na remuneração dos investidores sob a forma de dividendos e JCP, e todas as empresas que compõem o índice Bovespa de empresas estatais estão no índice de dividendos. Então são empresas que são mais interessantes para pagamento de dividendos. E tem um detalhe muito importante, a maior parte das ações dessas empresas são ligadas para o governo. Então o maior interessado em receber dividendos é justamente o governo, que ele pode utilizar esse valor, seja para programas sociais, seja para quitação de dívidas, seja para o que for. Mas o governo é o maior interessado que a empresa pague dividendos e não que ela reinvista totalmente na empresa. Então eu acredito que para dividendos o melhor índice seria o IBEE. Mas me conta aqui, pessoal, você tem esse estigma de acreditar que empresas estatais são piores do que empresas privadas? Eu consegui te ajudar a clarear um pouco mais esse raciocínio. Se tiver alguma dúvida, peço para deixar nos comentários. No mais, desejo um ótimo dia e um abraço.